Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Durval, servidor da Prefeitura de São Paulo, e nesse vídeo eu vou falar sobre uma dúvida que é muito comum, que é sobre a perda do imóvel por conta de débitos de IPTU. Dá o like, se inscreve no canal do papai e bom vídeo. Pessoal, essa dúvida é muito comum, ela é praticamente diária no nosso atendimento presencial, né? Muita gente com essa questão sobre a perda do imóvel. Não sei se é uma dúvida ou se é até um medo, né? Porque se você está com débitos, você tem esse medo aí de perder o seu imóvel. Então, é uma pergunta, é um pouquinho de medo, a gente tem uma mistura de sentimentos aí, né? Então tem gente que está com débito de IPTU há alguns meses, às vezes até alguns anos, e vai lá na prefeitura querer regularizar a situação para evitar a perda do imóvel. Tem esse medo de perder o imóvel, medo da prefeitura tomar o imóvel dele. Então, a resposta para essa dúvida é fácil, ela é simples, curta e grossa, né? Mas o procedimento para isso não é bem assim, tá bom? O procedimento já é bem mais trabalhoso, bem mais demorado, existem diversas etapas, tá? Então, respondendo à pergunta se você pode perder o seu imóvel por conta de débito de IPTU, sim, tá bom? A resposta é sim, você pode perder esse imóvel. O procedimento até você perder esse imóvel é bem demorado, é bem complicado, isso aí é uma outra questão e é isso que eu quero comentar nesse vídeo para deixar bem claro como que funciona. A primeira coisa que eu quero comentar sobre esse assunto é que a prefeitura não toma o imóvel de ninguém, tá bom? Então a primeira coisa que o pessoal pergunta é se está devendo IPTU, se a prefeitura vai lá tomar o imóvel, se vai colocar o pessoal para fora, e não é assim, tá bom? A prefeitura não tem o poder para fazer isso, não tem autoridade suficiente para fazer isso, então a prefeitura não toma o seu imóvel, tá? A perda do imóvel pode acontecer de outra forma, eu vou comentando aqui aos poucos nesse vídeo. Então a gente precisa entender o nosso débito de IPTU. Esse débito tem algumas etapas. Então, primeiro você tem um débito lá do ano corrente, né, do seu IPTU, que fica lá um débito como débito aberto. Aí no ano seguinte ele vira dívida ativa. E aí, quando ele vira dívida ativa, a sua dívida já é passível de uma ação judicial de execução, tá bom? Então, se você tem uma dívida ativa com a prefeitura vai entrar com uma ação judicial de execução, tá bom? Não é a prefeitura que vai fazer a cobrança, não é a prefeitura que vai tomar o seu imóvel, ela vai entrar com uma ação judicial e um juiz que vai gerir todo esse processo, tá bom? E a gente tem aí essa tendência a vincular o IPTU ao imóvel, né? E o valor do IPTU não vai estar necessariamente vinculado ao imóvel para fazer essa cobrança. Então, na ação de execução, o juiz pode penhorar um veículo, pode penhorar dinheiro em conta, penhorar outros bens aí que ele entender suficientes para pagar o débito do IPTU, tá? A penhora do imóvel é o último caso, então todo o processo judicial vai ter a avaliação do juiz até chegar no valor da dívida. E durante esse processo você pode ainda, mesmo com o processo aberto, com o processo judicial já correndo, você ainda pode fazer o parcelamento da sua dívida ativa e aí esse processo fica suspenso enquanto isso, tá? Eu separei aqui uns extratos de dívida ativa para mostrar para vocês, para gente para comentar como que está a situação de cada débito aqui. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro exemplo que eu trouxe. Quando a gente consulta a dívida ativa, a gente vê aqui a situação ajuizado. Então, nesse caso, a prefeitura já entrou com uma ação judicial de cobrança, tá bom? Então, aqui já tem um juiz que está processando essa cobrança, tá? E a gente vê o valor aqui de R$ 57.000, que é o valor total devido por esse IPTU, né? Então, se esse proprietário tem um carro, o juiz provavelmente vai penhorar esse carro em vez de querer penhorar o imóvel. O carro é mais fácil de ser leiloado, dá menos trabalho, né? E o valor mais compatível com o débito, né? Então aqui esses R$ 57.000 não quer é um débito de IPTU, mas não quer dizer que a casa precise ser penhorada para fazer esse pagamento, tá? Não tem esse vínculo do IPTU com o imóvel na hora da cobrança judicial. A outra situação que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é esse débito aqui que ele já está ajuizado, porém a gente tem aqui uma posição PPI homologado. Então, o proprietário desse imóvel já fez um parcelamento da dívida dele, e enquanto esse parcelamento estiver ativo, enquanto ele estiver sendo pago em dia, a ação judicial fica suspensa, ela não vai correr, então não vai ter penhora de nenhum bem, de nenhum valor, enquanto o PPI tiver homologado. Então, o que eu comentei antes, na hora que a prefeitura entra com a ação judicial, você ainda tem opções para
suspender esse processo aí para não ter nenhum bem penhorado, tá? Nesse exemplo que eu mostrei antes, aqui a posição está em aberto, então aqui o proprietário não fez nenhum parcelamento, então aqui a ação está correndo normalmente, tá? Nesse segundo aqui, a gente tem um PPI homologado, pode ser um PPI ou pode ser um parcelamento comum de dívida ativa, então essa ação fica suspensa, tá? Você pode fazer isso mesmo sem advogado, é um processo judicial, mas se você fizer o parcelamento lá na prefeitura ou pelo site da prefeitura, a ação judicial fica suspensa mesmo sem você contratar um advogado. E aí, na hora que você quitar o seu parcelamento, na hora que você terminou de pagar o seu acordo, aí a ação é encerrada, ela é extinta e aí acaba esse processo de execução judicial, tá bom? Então, mesmo durante o processo, a gente tem a opção por aqui de você fazer o parcelamento e suspender a ação. Eu separei aqui para vocês um exemplo da cartinha do Tribunal de Justiça que vem aqui, ó, Foro de Execuções Fiscais Municipais. Então, aqui é essa cartinha que você vai receber quando a prefeitura entrar com uma ação de execução, tá bom? Você recebe uma carta e a carta falando que já tem o processo, já vai ter o número do processo, do que se trata, e aí você já fica sabendo que tem um processo correndo para fazer a cobrança da sua dívida, tá? E aí, como eu comentei antes, não quer dizer que o juiz vai estar indo atrás do seu imóvel, tá bom? Primeiro, vão procurar outros bens aí, bens mais fáceis de serem leiloados, né? Ou às vezes até dinheiro em conta, que é só o juiz fazer a penhora agora do valor do sistema eletrônico, que é imediato, né? Então, primeiro, vão procurar alternativas mais fáceis além do imóvel. Agora eu voltei aqui para o site da prefeitura para a parte de IPTU. A gente vem aqui na parte de pagamento de imposto e aqui embaixo eu vou mostrar para vocês um item importante sobre o que a própria prefeitura diz sobre a falta de pagamento. Eu dei um zoom aqui para ficar mais legível, tá? Então a gente tem aqui o que que acontece na falta de pagamento do IPTU, tá? Então aqui a prefeitura vai explicar para vocês no próprio site o que que vai acontecer. Então já vem aqui que o não pagamento de qualquer parcela do IPTU acarretará na inclusão do contribuinte no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes, né, municipal, e a inscrição do débito total na dívida ativa do município, tá? Isso aqui, como eu comentei lá no comecinho do vídeo, isso aqui acontece no ano seguinte. Agora, no meio de março, comecinho de abril, vai estar entrando o débito do ano de 2024 na dívida ativa. Então, quem deixou de pagar o IPTU do ano passado, ele ainda não virou dívida ativa, deve virar agora na segunda quinzena de março, tá? Normalmente é nesse período que a gente tem a inscrição da dívida ativa de IPTU. E aí, no caso da dívida ativa, a cobrança será efetuada por meio de processo judicial. Então, como eu comentei, a prefeitura não tem poder para fazer essa cobrança, não tem autonomia aqui, né? Não tem força para cobrar de você essa dívida, então ela vai entrar com processo judicial e aí vai ter as respectivas custas, né? Então o devedor paga as custas do processo. Então, quando você tem uma ação judicial, uma dívida ativa, a sua dívida acaba ficando ainda mais alta por conta das custas processuais que vão cair também em cima do devedor. E aí a gente tem esse comentário aqui, sujeito inclusive à penhora dos bens para quitação do valor devido. Então aqui a gente vê que vem assim, ó, penhora de bens, não fala aqui penhora do imóvel, né? Então essa associação que a gente naturalmente faz do IPTU com o imóvel não necessariamente vai acontecer na cobrança de débitos, tá? Vão penhorar qualquer bens suficientes para fazer o pagamento do valor da dívida. Eu estou gravando esse vídeo agora em março de 2025. No momento a gente não tem nenhum programa de PPI em aberto, né, com parcelamento com desconto e com um número maior de parcelas, mas tem o parcelamento comum da dívida ativa que ele pode ser acessado a qualquer momento, tá bom? Então, se você tá com esse medo, tá com essa dúvida, tem débito de IPTU, eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu vídeo mostrando como fazer o parcelamento dos seus débitos, tá? Aí lembrando que se você tem uma ação judicial correndo, na hora que você faz o parcelamento desse débito e paga a primeira parcela e começa a pagar suas parcelas, essa ação judicial vai ficar suspensa, tá bom? Aí você não corre o risco de ter uma penhora enquanto você tiver com seu acordo em dia, tá? E assim que acabar o acordo, a ação judicial também é extinta porque não tem mais aquele débito, tá? Então você consegue dar uma freada aí nessa ação judicial, mesmo sem contratar um advogado para fazer isso.
tem uma última informação importante aqui para a gente falar sobre a perda do imóvel, a penhora do imóvel, tá? A gente sempre escuta falar que um bem de família, o imóvel lá onde você mora é o único imóvel, né? Não pode ser penhorado, mas no caso de um débito tributário, ele pode vir a ser penhorado sim, tá? Tem essa exceção na nossa legislação, tá bom? Então, tem gente que aí conta com isso, né? Que não vai ser penhorado porque é um bem de família, mas isso pode acontecer sim, tá bom? Pessoal, então essas são as informações, considerações que eu queria trazer para vocês hoje sobre o débito de IPTU, né? Muita gente fica preocupado como que acontece esse processamento do débito, fica preocupado com a perda do imóvel, então queria trazer esse assunto para vocês, para comentar como é que funciona esse processo. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.